Boa noite, igreja. Boa noite, famílias. Mais um domingo estamos aqui, né? E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né? De estar falando da palavra dele. Graças a Deus. E hoje a gente vai falar de uma história bem conhecida. Quero falar sobre o poder da oração nessa noite. De nós crermos, profetizarmos, esperarmos em Deus e receber a bênção, né? Que é o mais maravilhoso de tudo. A gente vai falar sobre a história de Ana nesse domingo, tá? Uma história conhecida. Eu vou ler, né, alguns versículos para a gente entender, né, toda essa história, essa trajetória aqui. Depois a gente vai discorrer falando sobre a oração de Ana. Amém? Abram suas Bíblias lá em 1 Samuel 1, capítulo 1, do 11 ao 28. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz isso. E fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa, já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. E Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida, que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Aleluia! Glória a Deus! Essa é uma história conhecida, né, da Bíblia. Eucana tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, porém Ana era estéril e não conseguia engravidar. E Ana era muito triste. E Penina, por ter filhos, sempre escarnecendo de Ana, se sentindo na vantagem como outra esposa de Eucana, porque dava filhos, alegrava o coração de Eucana, e Ana não era mãe. Isso entristecia muito. Então todos os anos eles iam ao tabernáculo adorar o Senhor, e Ana se entristecia porque nesse caminho Penina aproveitava para pisoteá-la, para provocá-la. Coisas que
às vezes nós vivemos, né? Quando nos sentimos estéril em uma área, a gente acha que a gente está mais enfraquecida que outras pessoas e nos sentimos menores. Nos sentimos sem vida em algumas áreas. E isso o Senhor quer reparar nessa noite na nossa vida. Na área das nossas vidas que a gente acha que nós somos enfraquecidas. O Senhor quer lançar vida de Deus nessa área, quer lançar fruto, semente que vai dar muitos frutos. Amém? Como fez na vida de Ana aqui. E num dia desses trajetos, Ana, ela se posicionou e foi orar, né? Ela colocou seu coração, se humilhou diante de Deus. E eu acho essa história incrível. A fé e a coragem e a determinação de Ana em crer em Deus. Porque não basta termos uma vida com Deus. Nós temos que crer, experimentar dos milagres do Senhor. Amém? E isso parece uma coisa simples para nós. Nós oramos, lemos a Bíblia, buscamos ao Senhor, mas quando nós temos alguma coisa na nossa vida e que ainda nós não experimentamos, não é fácil a gente entregar, acreditar, esperar o tempo de Deus realizar aquele milagre na nossa vida. Principalmente quando vimos ou nos consideramos estéril em alguma área. Não é assim? Aqui Ana não podia ter filhos e ela era escarnecida por esse motivo, por não ser mãe. Mas isso não fez Ana desistir de sua intenção, de seu sonho de ser mãe. Mesmo de tantos desafios, Ana se prostrou diante do Senhor. Então, a cada ano que Eucana ia a Siló para adorar no tabernáculo, e foi exatamente uma dessas peregrinações que Ana chegou a um impasse. Né? Ela decidiu, se posicionou em oração. Já sem condições de suportar a dor de seu coração e o escárnio de Penina, sua rival, Ana foi à tenda do encontro para buscar a Deus por uma resposta. Queridos, temos que ter fé, colocar nossa aflição diante do Senhor, com todas as forças que nós temos, em toda a verdade que nós estamos sentindo. Falar para Deus o que nos dói, aquilo em que área nós estamos nos sentindo enfraquecidas. E Ana fez a oração de todo o coração, que está em 1 Samuel, né? O primeiro versículo que nós lemos, 1 Samuel 1:11. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Queridos, Ana chegou a tal ponto de desespero que fez um voto muito sério a Deus. Se Deus a abençoasse com um filho, ela daria esse filho de volta a Deus para que ele servisse no tabernáculo. E aqui, amados, há um ponto muito importante e sério para nós refletirmos. Quando fizemos um voto com Deus, temos que cumpri-lo. Nós não podemos substituir aquilo que nós prometemos para Deus. Ana prometeu o filho que Deus daria a ela, ela devolveria para ele. E quando queremos muito algo, principalmente um milagre, nós fizemos votos com Deus. Né? No momento de oração nós falamos, nós prometemos a Deus coisas que não podemos esquecer. Nós precisamos cumprir, porque Deus vai nos cobrar. Deus é o Deus do milagre, mas Deus é um Deus fiel. Se nós oferecemos com a nossa boca, nós declaramos, nós entregamos, Deus vai querer aquilo que nós entregamos a Ele. Amém? Porque você colocou diante dele a sua fidelidade e a sua lealdade. Amém, queridos? Imagina que Ana era estéril e o seu sonho era ser mãe. E Deus realizou.
E quando o menino ainda era bem pequeno, teve que deixá-lo longe dela. Eu fico pensando no coração de Ana, como mãe, né? Imagina, nós temos nossos filhos e é tão lindo o primeiro filho, a gente faz, né, tantos planos, sonhos, preparamos tudo com tanto carinho, tantos detalhes, né? Nos reservamos aquele tempo a amamentar, dedicar, a oração. É um tempo de transformação na nossa vida, né? Amadurecimento, experiências incríveis de descobrir o valor de uma vida que o Senhor colocou na tua mão para te amar, conduzir e colocar nos caminhos dele. E eu fico pensando que como foi o coração de Ana quando ela teve que devolver Samuel, né? Que depois ela teve o bebê e ela colocou o nome de Samuel. E assim é conosco, né? Quando pedimos algo para Deus e não o colocamos em nossos planos. Só contamos com a sua bênção e deixamos Deus de fora. Aqui é um detalhe muito forte, porque Ana, ela pediu um milagre, ela contou com Deus, mas ela incluiu Deus no plano dela, no milagre. Ela entregou Samuel. Sem reservas, ela entregou. E daí, queridos, é uma bênção quando nós permitimos que Deus faz parte da nossa bênção, que faz parte da nossa história, que nós não contamos só com a obra dele como uma bênção, mas quando nós queremos a pessoa de Deus incluída na nossa vida. Aí a bênção é completa, é boa, é agradável, é perfeita e é leve. Amém? Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa que dizia que tinha uma planilha de sonhos, de projetos, planos, que queria que se realizasse. E essa pessoa apresentou toda essa planilha para Deus. E depois que ele apresentou, Deus fez uma pergunta para ele: onde eu estou nesse projeto todo? Aonde tu me colocou nesse sonho? Em que área de tudo isso eu faço parte? E a pessoa levou um susto muito grande porque ele não tinha colocado Deus ali. Somente a obra, somente as bênçãos. E ele refletiu sobre isso. E assim eu fiquei ouvindo aquela pessoa e fui para casa e vigiei meu coração. Me fez refletir que quantas vezes a gente ora, pede, e a gente não inclui Deus naquilo que nós mais queremos. Colocamos até um certo ponto, até aonde é agradável, onde nos convém. E aquilo que nós conseguimos, que nós podemos fazer com a nossa força, a gente não inclui Deus, porque achamos que não precisamos dele. É um engano muito grande. Pobre do homem que coloca as suas forças naquilo que ele tem, não é? E assim, queridos, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, nós somos totalmente, completamente dependentes de Deus. Até na entrega dos nossos filhos, quando nós criamos, educamos, né? Lançamos eles nas faculdades, nos projetos de trabalho. Deus faz parte de tudo isso porque Deus está capacitando desde o teu ventre o filho que Ele te deu. Não podemos separar uma coisa da outra. A bênção do Senhor é constante. É o tempo todo, em todas as estações, em todos os períodos da nossa vida. Ele quer fazer parte, Ele faz questão de te acompanhar passo a passo. E isso é maravilhoso. Amém? E aqui Ana foi fiel ao Senhor. Ela entregou Samuel aos seus cuidados. A devota Ana teve um impacto muito mais profundo na nação de Israel daquele tempo do que qualquer pessoa poderia imaginar naquela época. Depois que deu a Ana seu filho tão desejado, ela compôs um hino de gratidão a Deus que é considerado
um dos poemas mais proféticos, mais magníficos da Bíblia, que está lá em 1 Samuel 2, do 1 ao 10. E a gente vai ler agora, nesse momento, a canção de Ana. Então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva os outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra de Deus, o Senhor. Ele construiu um mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa os que os maus desaparecem na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Amém. Essa oração que Ana fez, e eu acho ela maravilhosa, né? Preciosa. Queridos, a oração de Ana, a resposta de Deus é a canção de louvor, são testemunhas poderosas da provisão, do sobrenatural de Deus, tanto para a própria Ana, como para a humanidade, como para nós hoje, que lemos a história de Ana e nos encorajamos a pedir algo naquilo que nós estamos estéreis, mas o Senhor pode lançar vida. A vida zoe de Deus, que não tem limite para nos abençoar, nos enriquecer e nos alegrar. Amém? Toma posse daquilo que te pertence. Toma posse daquilo que tu queres que seja vivo na tua vida. Aleluia! E como Ana foi fiel, Deus não só deu um filho, mas Deus deu mais filhos a ela. Né? Salmo 113, 9 diz assim: ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Tem um versículo que tem me levado a refletir muito e eu tenho procurado a colocá-lo em prática. E está lá em 2 Coríntios 9:10, que diz assim: E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amados, quando fizemos, entregamos, doamos, com um coração alegre, um coração grato, reconhecendo Deus naquilo que estamos fazendo, a nossa semente vai muito longe. Nós vamos viver o sobrenatural nessa terra. Nós vamos experimentar a bênção sem medidas. Deus te dá a semente, você lança. Você tem que ter essa ação, essa atitude, esse posicionamento, essa fé de lançar para colher o teu fruto. Mas primeiro lança a tua semente. Em Marcos 4:8 diz assim, o poder da nossa semente.
Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. É isso que Deus faz. Amados, a matemática de Deus não tem limite. A matemática de Deus é diferente da nossa. É muito, muito, muito mais do que nós podemos imaginar, mensurar. O que o Senhor pode fazer, com o poder que pertence a Ele. E nós, como filhos, amados do Senhor, Ele quer nos proporcionar essa alegria, essa bênção. Amém? Vamos ter a ousadia, a coragem e a determinação de lançar as nossas sementes no reino de Deus. Mostra para Deus aquilo que tu tem. Apresenta para Deus a tua semente, a intenção do teu coração, sem medo, sem reservas. O que você pode produzir? Pergunta para Deus o que você pode produzir com aquilo que você já tem. E eu fiz isso. Aliás, estou fazendo. Eu coloquei para Deus, eu orei que eu queria ser generosa. Foi um desafio para mim. Porque muitas vezes eu acho que eu sou estéril em muitas áreas da minha vida. Né? A gente se acha que, como está em casa, limpando, passando, organizando, servindo, só podemos fazer isso aqui dentro. Queridos, essa semente é muito poderosa. Nós podemos ir muito mais além do que 4 paredes da nossa casa. Aqui dentro nós temos a semente, nós podemos lançá-la fora. E eu apresentei isso para Deus. Senhor, o que eu posso fazer para alegar o coração de alguém? Naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu tenho. E queridos, eu vou te falar, eu tenho feito tantos bolos, eu fazia bolos, mas eu queria abençoar alguém. E toda vez que eu faço bolo na minha casa, eu faço um menor, faço em 2 formas, né? E oro a Deus, peço a Deus que me mostre uma mulher, uma pessoa, naquele dia que eu vou alegrar com aquele bolo. Amados, o resultado é tão maravilhoso. É uma coisa muito simples. Mas eu coloco todo o meu amor ali. Eu coloco oração naquele bolo. E essa semana eu levei para uma pessoa, ontem à noite mesmo. Desculpa, sexta-feira à noite. E estava chovendo, frio. E eu falei para o meu marido, vamos entregar esse bolo a essa pessoa que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero levar hoje. E a gente foi. Quando eu cheguei lá, né, ela mora em apartamento, eu pedi para ela descer. Ela chorou. E ela falou, isso é um presente de Deus na minha vida nesse dia que eu estava precisando muito. Só o Senhor sabe o quanto eu estava precisando desse carinho. Aí eu abracei ela e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, ela me mandou um áudio dizendo cada detalhe daquele bolo. Queridos, é algo muito simples que eu faço. Coloco um lacinho, um coraçãozinho e um bilhetinho dizendo, você é muito especial. E quando ela me descreveu cada detalhe daquilo que significava para ela, eu chorei. É muito precioso. E é isso que eu posso fazer. É isso que nesse momento está dentro da minha medida. E eu tenho alegrado o coração de mulheres. E isso tem alegrado muito mais o meu. Porque isso eu tenho colocado primeiro diante do coração de Deus. Né? A intenção do meu coração. De honrar alguém, de amar. De mostrar o carinho de Deus naquele bolo. Tão simples. Amém? Então, queridas, não tenham medo, não tenham vergonha de apresentar para Deus a tua semente. A semente do grão de mostarda é a menor semente que tem. Mas ela não fica só naquela semente, ela é só uma semente pequena. Quando ela cresce, ela vira uma árvore gigante. E Deus faz isso na tua semente. De uma semente tão pequena, Ele faz algo gigantesco na tua vida, na vida de muitos que o Senhor colocar no teu caminho. Apresente a tua semente. Ore. Pergunta para Deus o que você pode produzir. Amém?
Aleluia. Vamos voltar lá para a oração de Ana, né? E Ana, ela diz assim, a gente vai falar um pouquinho dessa oração que ela fez, tão preciosa. Ó Senhor dos Exércitos. A história de Ana, né? Então ela começa falando assim, ó Senhor dos Exércitos. A história de Ana é o primeiro lugar na Escritura em que é encontrado esse nome para Deus. Honrá-lo como Senhor dos Exércitos. É declarar que Ele é Deus das multidões de anjos que constantemente cumprem as suas ordens. Né? Tem uma palavra na Bíblia que fala: o Senhor dá ordem aos seus anjos em nosso favor. O Senhor conta com os anjos para nos proteger, para nos livrar e para nos ajudar. E Ana falou isso: ó Senhor dos exércitos, exércitos de anjos. Os anjos não são apenas agentes de adoração diante do trono de Deus, são também seres espirituais que cumprem a sua vontade e lutam contra as forças satânicas para deslocá-las das nossas vidas, para nos defender. Esse é o Senhor dos exércitos, queridos. Em Salmo 103, 21 diz: louve o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Amém? Tem anjos, Senhor. Tem anjos, queridos, na terra que o Senhor manda para nos ajudar. Aleluia! E Ana orou assim também: se tu deres atenção à humilhação de tua serva. Ana convidou Deus a partilhar da sua dor. E Deus fez exatamente isso. Partilhou daquela dor, daquela mulher tão sofrida, tão triste, com o coração tão desejoso, ardendo, né? Ardentemente pedindo um filho. Em Hebreus 4:15 diz assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Deus, Ele não te condena pela tua fraqueza. Pelo contrário, Ele entende o que você está passando. Ele sabe aquilo que você não pode produzir, Ele lança a vida dEle para você produzir. Amém? Temos uma vida com Deus. Não quer dizer que a gente não vai ter aflições. Vamos ter aflições, sim. Mas pedimos a Deus que olhe para as áreas da nossa vida, as áreas de adversidades, para que Ele se compadeça, né, das nossas enfermidades, que a gente ore com sabedoria naquilo que está fora do nosso controle, para que Ele venha alinhar conforme a vontade dEle, alinhar com o poder do Espírito Santo. E ela continua orando, né? Se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva. Queridos, Deus nunca teve problemas de memória. Deus nunca esqueceu de ti. Deus nunca vai se esquecer de ti. Ele lembra de tudo e de todos, o tempo todo. A sua sabedoria é insondável. Olha que coisa mais linda, que coisa mais preciosa, que segurança que nós temos no Deus fiel que nós conhecemos e pertencemos. Em Isaías 40:28 diz assim: será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não se fadiga, ninguém pode medir a sua sabedoria. Nós nos cansamos. Nós podemos esquecer. Mas o Senhor nunca se cansa, nunca esquece, nunca se fadiga. O Senhor é um Deus fiel. Pronto, preparado a todo momento para te alegrar. Para te conceder bênçãos sem medidas. E ela continua: mas se lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados.
Ana prometeu a Deus que se ele abençoasse com um filho, esse mesmo filho seria dedicado para servi-lo e seria ainda um nazireu, desde o ventre. Seria da linhagem de Cristo, seria parecido com Cristo. E ela prometeu a Deus que se Deus daria um filho, ela o devolveria. É um coração grato e rendido, queridos, a Deus. É um coração que reconhece que Deus é Deus da vida dela em todas as áreas. E o que me chama mais atenção em tudo isso, queridos, na oração de Ana, no seu comportamento, é a sua lealdade e a sua fidelidade a Deus. Ela não esqueceu daquilo que ela prometeu a Deus quando ela ainda não tinha. Quando ela não tinha Samuel, ela já o entregou a Deus por fé. E Deus recebeu a sua oração e recebeu a sua oferta. E Deus também foi leal e fiel a Ana. Deu a ela mais filhos, né? E como Ana foi generosa, alegrou o coração do Senhor. O Senhor teve prazer em abençoá-la, prazer em recompensá-la. Essa é a semente que nós lançamos, queridos, sem medo e sem reserva. Deus, Ele faz infinitamente mais. No reino de Deus, é dando que se recebe. Às vezes nós temos que perder para ganhar. Nós temos que resistir a algumas coisas para aproveitar outras. Aleluia. Em Lucas 6,38, um versículo maravilhoso, que diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém? Não tenham medo de abençoar. Não tenha medo de lançar o seu amor. Não tenha medo de abrir a sua casa para receber alguém. A palavra de Deus diz que não recebemos anjos sem saber. Queridos, não tenha medo, não tenha reserva de ofertar o teu coração diante de Deus para aquilo tudo que o Senhor vai te mostrar, para te viver no reino dEle, para te receber do sobrenatural. Queridos, apresente a tua semente ao Senhor. E Ele vai multiplicar 30, 60, 100 grãos por um. O que nós lemos é confirmado pela palavra. Amém? E Samuel cresceu em graça e em sabedoria. E ele também foi utilizado por Deus, né, para inaugurar a era da monarquia ao ungir Saul e em seguida Davi como rei. Samuel cresceu com tanta integridade que ele encheu o coração do Senhor de alegria. Amados, esse é o fruto da nossa semente. Quando nós lançamos no reino de Deus, nós alegramos o coração de Deus de alegria. O Senhor se compadece de nós. Ele abre as comportas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Mas ore, conheça Deus, procure conhecer a sua sabedoria, procure conhecer a palavra de Deus. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para vocês hoje. Que o Senhor, Ele venha te ouvir. Que o Senhor, Ele venha conhecer a intenção do teu coração.
o Senhor venha ouvir a voz, a tua voz. Que as suas mãos sejam apresentadas para o Senhor, para que Ele possa produzir das tuas mãos muitos frutos, muitas bênçãos, alegrar muitos corações, abençoar muitos lares, né? Levar libertação a muitas vidas, levar luz a muitos cantos escuros de muitas vidas. E é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer de você. Amém? Desejo ardentemente do meu coração que essa palavra venha a ser como um fermento no teu coração, crescer e dar muitos frutos. Que você reflita nessa semana a vontade de Deus para a tua vida. Que não fique só dentro da tua casa, que não fique só em você. Que alcance milhares e milhares e milhares de vidas aí fora. Amém, queridos? Agora eu quero orar contigo. Deus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo, cada lar aqui representado, te pedindo que cada coração seja rendido à Tua presença, que cada semente caia em terra fértil, que Tu produza, Senhor, muitos frutos, que Tu dê sabedoria que vem do céu a cada pessoa que pedir a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, né? O Teu consolo, o Teu conselho, para ser uma bênção nessa terra. Senhor, eu abençoo, papai, cada homem, cada mulher, cada criança, diante dessa palavra de Deus, que Tu não tem limites, não tem área que Tu não pode lançar a Tua vida, a vida zoe de Deus, aonde fica fértil, aonde produz, aonde gera vida em muitas vidas. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos, papai, pela Tua palavra viva, nesse domingo. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua realeza, pelo Teu poder e pela Tua graça. No nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Queridos, fiquem com Deus, se alegrem, porque o Senhor é um Senhor de vitórias. Amém.